Boa noite, bem dispostos. Sejam bem-vindos. Ontem nós não estivemos juntos, não tivemos live, não foi possível. E aí hoje nós vamos fazer o nosso 32º dia da jornada desse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, que são no total 40 dias. Nós já estamos caminhando para a reta final. Então, nesse momento, eu quero convidar você que está aqui e que está pela primeira vez assistindo uma live dessa de Uma Vida com Propósitos, fique com a gente para que você possa acolher no seu coração a mensagem que hoje o Senhor quer falar ao meu e ao seu coração. E o capítulo de hoje é mais do que especial. O título dele é Usando o que Deus deu a você. Então nós estamos reunidos nessa noite de sexta-feira, Senhor, te agradecendo por tudo que vivemos nessa semana. Foi uma semana tão intensa, tão especial. Já estamos preparando o nosso coração e a nossa mente para vivenciar um final de semana de descanso, um final de semana também na Tua presença. E nessa noite, nessa hora, nós queremos pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e que nós tenhamos o nosso coração aberto para acolher a mensagem que hoje o Senhor vai nos falar. Então, dia 32, usando o que Deus deu a você. Usando o que Deus deu a você. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser. Romanos capítulo 12, versículo 5. O que você é constitui o presente de Deus para você. O que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. Provérbio dinamarquês. Saudades também, meu amigo. Que Deus te abençoe muito, Tiago. Deus merece o melhor de você. Ele o formou para um propósito e espera que você faça o máximo com o que recebeu. O Senhor não quer que você se preocupe, ambicione talentos que você não tem. Em vez disso, Ele quer que você concentre em utilizar os talentos que Ele já lhe concedeu. Tentar servir a Deus de modo conflitante com a sua forma é como ser um peixe fora d'água. É frustrante e os resultados são limitados. Também é desperdício de tempo, talento e energia. O melhor uso para a sua vida é servir a Deus de acordo com a sua formação. Para isso, você deve descobrir a sua forma. Aprender a aceitá-la e a apreciá-la, para depois desenvolvê-la ao seu potencial máximo. Descubra a sua forma. A Bíblia diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Efésios capítulo 5, versículo 17. Não deixe que se passe outro dia. Comece hoje a averiguar e a esclarecer quem Deus quer que você seja e o que Ele quer que você faça. Comece avaliando os seus dons e habilidades. Analise de forma demorada e honesta em que você é bom e no que você não é. Paulo aconselha: procurem fazer um juízo correto das suas capacidades. Romanos capítulo 12, versículo 3. Faça uma lista, solicite a outras pessoas uma opinião sincera. Diga-lhes que está tentando descobrir a verdade e não buscando elogios. Dons espirituais e habilidades naturais são sempre confirmados por outros. Se você pensa ter talento para ensinar ou cantar e ninguém mais concorda, adivinhe. Se você quiser saber se tem o dom da liderança, basta olhar por cima dos ombros. Se ninguém estiver seguindo você, você não é líder. Faça perguntas como: em que situações eu pude ver frutos na minha vida que foram confirmados por outras pessoas? Em que situações eu fui bem-sucedido? Uma avaliação dos dons espirituais e uma lista de habilidades podem ajudar, mas a sua função é limitada. Em primeiro lugar, elas são padronizadas. Logo, não levam em conta o seu caráter exclusivo. Em segundo lugar, não existem definições de dons espirituais na Bíblia. Logo, qualquer definição será arbitrária e quase sempre representará uma tendência denominacional. Outro problema é que quanto mais maduro você se torna,
maiores são as probabilidades de se manifestarem características de vários dons. Ou seja, quanto mais nós amadurecemos, quanto mais nós nos permitimos e buscamos nos desenvolver, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, mais a gente começa a manifestar características de dons diversos, não só de um ou outro. Você pode estar servindo, ensinando ou se dedicando a algum ministério em virtude da sua maturidade, mas não por causa de um dom espiritual. A melhor maneira de descobrir os seus dons e capacidades é experimentar diferentes áreas de trabalho. Eu poderia ter feito uma centena de testes para dons e habilidades quando era jovem, mas jamais descobriria que tinha o dom do ensino, porque era algo que eu nunca havia feito. Somente depois de aceitar alguns convites para palestras foi que eu vi os resultados e a confirmação das pessoas, e então eu percebi, Deus me capacitou para isso. Muitos livros apresentam esse processo de descobrimento de trás para frente. Eles dizem: descubra o seu dom espiritual, e então você saberá a que ministério se dedicar. Isso, na verdade, funciona de forma exatamente oposta. Comece a servir, experimentando diferentes ministérios, e então você descobrirá os seus dons. Enquanto você não estiver efetivamente envolvido em servir, você não descobrirá a sua aptidão. Tem gente que fica buscando ficar muito bom em alguma coisa para depois se colocar a serviço, né? E não é só serviço não, isso no trabalho, na carreira. Você só vai descobrir naquilo que você de fato é bom em servir, fazendo. Independente do ministério, na igreja ou naquilo que você escolhe para servir as pessoas. Não precisa ser só dentro do ambiente da igreja especificamente, mas aqui nesse contexto a gente está falando em especial de um contexto voltado também para a nossa comunidade na igreja. Mas uma vez que você se coloca a serviço, naturalmente, ao se colocar a serviço e experimentar ministérios diferentes, você vai perceber em qual deles você tem, de fato, o dom para estar, né? Você possui dezenas de habilidades escondidas e dons que você desconhece porque nunca os pôs à prova. Por isso, eu te incentivo a tentar coisas que você nunca fez anteriormente. A despeito da sua idade, eu devo exortá-lo a nunca deixar de experimentar. Conheci muitas pessoas que descobriram talentos escondidos depois dos 70 ou dos 80 anos de idade. Conheço uma mulher na casa dos 90 anos que corre e vence corridas de 10 mil metros, e ela não percebeu que gostava de correr até completar 78 anos. Não tente entender os seus dons até que se apresente para servir voluntariamente em algum lugar. Apenas comece a servir. Você descobre os seus dons ao se envolver no ministério. Tente ensinar, liderar, organizar, tocar um instrumento ou trabalhar com adolescentes. Você não conhecerá suas aptidões enquanto não tentar. Quando não der certo, chame isso de experiência, não de fracasso. Em algum momento, você irá descobrir o que é capaz de fazer bem. Ou de treinar até você começar a fazer bem, de fato, alguma coisa que você goste e que você perceba minimamente que você tem o dom. Leve em consideração o seu coração e a sua personalidade. Paulo aconselha: cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Mais uma vez, é proveitoso ouvir comentários de quem o conhece melhor. Faça perguntas a você mesmo. O que realmente eu mais gosto de fazer? Em que momentos eu me sinto mais vivo? Que tipo de trabalho eu estou fazendo quando eu perco a noção do tempo? Gosto de rotina ou de variedade? Prefiro trabalhar em equipe ou sozinho? Sou introvertido ou extrovertido? Sou racional ou sou emocional? Do que eu gosto mais, de competir ou de cooperar? Examine as suas experiências e extraia lições já aprendidas. Analise a sua vida e pense em como ela o formou. Moisés disse aos israelitas: pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Deuteronômio capítulo 11, versículo 2. Experiências esquecidas são inúteis. Eis uma boa razão para manter um diário espiritual. Paulo ficou preocupado com a possibilidade de os cristãos da Galácia
terem esquecido o sofrimento pelo qual haviam passado. Ele disse: todas as suas experiências foram desperdiçadas? Espero que não. Gálatas capítulo 3, versículo 4. É raro percebermos o bom propósito de Deus na dor, no fracasso ou na vergonha, enquanto vivemos a experiência. Quando lavou os pés de Pedro, Jesus disse: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. João capítulo 13, versículo 7. Somente em retrospecto compreenderemos como Deus planejou um problema para o bem. Lídia, está dizendo que Deus está mandando problemas para a gente intencionalmente? Em determinadas circunstâncias que nós estamos vivenciando, muitas vezes através das nossas próprias escolhas ou como fruto da escolha de outras pessoas que estão ao nosso redor. Aquela situação que se apresentou para nós como um problema, seja porque nós escolhemos com as nossas próprias mãos, porque nós não somos marionete na mão de Deus, ou então porque alguém escolheu e aquela escolha que aquela pessoa fez ou aquela decisão que aquela pessoa tomou influenciou a nossa vida. Exemplo, você que é mãe e está aqui. Toda e qualquer ação e decisão que você toma dentro da sua casa, você afeta seu marido, você afeta seus filhos. Você, pai, toda e qualquer decisão que você toma no seu trabalho, você também afeta o pai que você é, o marido que você é. Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas dificilmente vão envolver apenas nós mesmos. E você talvez pode estar pensando assim: Lídia, então quando eu escolho, por exemplo, alimentar um vício do cigarro, eu estou fazendo mal só para mim. Não. Quando você escolhe alimentar um vício, como por exemplo o vício do cigarro, o mal que você faz para a sua saúde prejudica a empresa que você tem, os funcionários que você tem, porque se acontece alguma coisa com você, impacta também a sua empresa. Se você é funcionário, prejudica aquele cargo que você ocupa, aquela função que você hoje exerce dentro da empresa. Prejudica a sua família, porque todo o mal de saúde que acontecer com você vai impactar também na vida dos seus filhos que amam você, na vida da sua esposa que ama você, na vida do seu marido que ama você. E vai também impactar, se algo te acontecer, pessoas que te amam, que te querem bem, também vão sofrer as consequências das suas escolhas. Então, engana-se quem acha que as escolhas que tem todos os dias, elas são apenas referentes a si mesmo. Quando eu escolho estar aqui com vocês, por exemplo, nesse momento, 8h24 da noite, numa sexta-feira, para fazer essa live, uma escolha que eu tenho de estar aqui, ela não impacta só a minha vida. Como eu já falei com vocês, os primeiros ouvidos que estão aqui são os meus. Cada palavra que eu pronuncio, primeiro eu escuto, depois vocês escutam. E se eu escolho estar aqui, eu estou impactando a minha vida e a vida de quem escolheu parar aqui para estar também ouvindo. E a escolha de você que está aqui do outro lado assistindo essa live impacta a vida da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, porque se o conteúdo que está sendo aprendido aqui está caindo no seu coração, num solo fértil, e se produz frutos na sua vida, não produz só na sua vida. Se você, ao sair daqui, se torna uma mãe melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um funcionário melhor, um filho melhor, uma filha melhor, uma amiga, um amigo melhor, você está impactando também a vida das pessoas com a simples escolha de estar aqui ouvindo essa mensagem de Deus ao seu coração. Então, o Senhor usa de circunstâncias boas e ruins para que lá na frente a gente entenda o que é que a gente tinha naquela situação, que aprender, que ter o nosso caráter forjado, para então depois isso se tornar um benefício, se tornar algo que valioso na nossa vida, pelo aprendizado que passamos, seja de uma escolha boa ou de uma escolha ruim, sempre teremos aprendizados, sempre. E lembre-se, a nossa vida ela nunca diz respeito a só nós mesmos. Tudo que fazemos de bom e de ruim para nós impacta pessoas que nos amam, pessoas que dependem de nós, pessoas que trabalham com a gente, pessoas que são nossos clientes. Então, se você tiver esse viés de pensamento, você vai ser uma pessoa muito mais sábia e vai clamar muito mais o Espírito Santo de Deus sobre você antes de você fazer uma pequena e simples ação. Você vai contar com o auxílio do alto
para que você não faça apenas com seu próprio braço, com a sua própria força, mas para que você conte com a dependência de Deus também, tá bom? A chance de você fazer besteira vai ser bem menor, porque se você para refletir à luz do Espírito Santo, você vai ter muito mais chance de ser assertivo por estar sensível ao que o Senhor mostra para você através do seu relacionamento com Ele, de como você deve conduzir naquela situação. Confie nisso, tá? Ele não vai decidir por você, mas Ele vai de alguma maneira, através de alguém, através de alguma palavra, Ele vai te mostrar a resposta dele para a sua oração. Mas as ações são suas. Você conta com o auxílio dele. As ações dependem de você, tá? Não é você de braço cruzado e tudo acontecendo como se fosse uma mágica, não. Deus quis contar conosco. Deus quis contar conosco nesse mundo secular para que o reino dele se estabeleça desde agora. Nós estamos o tempo todo nesse livro falando da nossa preparação, do forjar do nosso caráter, do nosso crescimento, da nossa construção, do nosso abraçar a missão de preparar o reino de Deus aqui na Terra. Porque para que a gente possa, na eternidade, vivenciar isso juntos. Tá bom? Então vamos lá. Extrair lições das experiências leva tempo. Sugiro que você reserve um final de semana para um retiro de análise de vida. Aproveita que o fim de semana está chegando e, quem sabe, não vai ser nesse final de semana. Em que você se dedicará unicamente a descobrir como Deus trabalhou em vários momentos decisivos da sua vida e como Ele deseja usar essas lições para ajudar outras pessoas. Existem recursos que podem auxiliá-lo a fazer isso. Aceite e desfrute sua forma. Deus sabe o que é o melhor para você, por isso aceite com gratidão a forma que Ele lhe deu. A Bíblia diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Acaso pode a obra dizer ao artífice: por que me fizeste assim? O oleiro não pode formar da sua massa, seja um utensílio para uso nobre, ou seja outro para uso vil. Romanos 9, de 20 a 21. Sua forma foi determinada soberanamente por Deus, para o propósito dele. Então, você não deve se ressentir ou rejeitá-la. Em vez de tentar tomar outra forma para ser como outra pessoa, você deve celebrar a forma que Deus confiou somente a você. Cristo concedeu aptidões especiais a cada um de nós. Qualquer coisa que Ele deseja que recebamos do seu rico depósito de dons. Efésios capítulo 4, versículo 7. Parte da aceitação da sua forma está no reconhecimento das suas limitações. Ninguém é bom em tudo o que faz, e ninguém é chamado para ser tudo. Todos temos papéis definidos. Paulo compreendeu que o seu chamado não era para realizar todas as coisas ou agradar a todos, mas para se concentrar no ministério específico para o qual Deus o havia formado. Gálatas 2, versículos 7 e 8. Ele disse: nosso alvo é ficar dentro dos limites do que Deus planejou para nós. 2 Coríntios 10, versículo 13. A palavra limite faz referência ao fato de Deus haver destinado cada um de nós para um campo ou esfera de serviço. Sua forma determina a sua especialidade. Quando tentamos estender o nosso ministério acima da capacidade que Deus nos deu, experimentamos o estresse. Assim como em uma corrida, cada competidor recebe uma raia, corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Não sinta inveja do corredor da raia ao lado. Simplesmente se concentre em terminar a sua corrida. Ou seja, a gente não deve ter inveja da forma como Deus deu a forma de cada um. Você tem a sua forma específica, seus dons e talentos específicos. Essa combinação que existe em você não existe em absolutamente mais ninguém. E talvez você pode falar assim: Lídia, mas tem pessoas, vamos pensar aqui. Suponhamos que você percebe que você tem um dom de intercessão. E aí você vai e se depara com uma outra pessoa que também está servindo no ministério de intercessão, e essa pessoa, você considera que ela é uma pessoa que está muito mais aprofundada na espiritualidade, na fé, no relacionamento com Deus. E aí você começa a se sentir menos do que essa pessoa. Não inveje os dons e talentos dos outros, porque a combinação que Deus deu a você, ela é única.
quantidade exata que existe em você, de cada característica, principalmente porque a nossa história ela não é igual a de ninguém. Nem mesmo os seus irmãos, que foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, têm uma história idêntica à sua história. Tá? Então, ao invés de sentirmos inveja dos dons e talentos das outras pessoas, saibamos admirar, saibamos reconhecer aquilo de bom que há no outro, porque isso é o nosso papel quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós estamos bem, sabemos quem somos, reconhecemos a nossa real identidade em Deus, não importa se nós temos pessoas extremamente bem-sucedidas e talentosas e até muito mais santas do que nós ao nosso redor. Nós vamos saber olhar com respeito, com admiração para as características que as outras pessoas que estão ao nosso lado servindo também têm. Certo? Deus quer que você tenha prazer na forma que Ele lhe deu, e a Bíblia diz: esteja certo de estar fazendo o que deveria, pois assim você desfrutará a satisfação pessoal de ter realizado bem o seu trabalho e não precisará se comparar com ninguém. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Quem mais se compara com os outros, sabe quem costuma ser? A pessoa que está realizando o mínimo possível ou não está nem realizando o que ela poderia na vida dela. Então, se está te sobrando tempo para ficar usando a régua errada, que é a régua do outro, para poder medir você, é porque você está ocupando pouco o seu tempo com comparar-se com quem de fato seria justo você comparar, que é você mesmo do passado. Você do mês passado, você do ano passado, você de 2 anos, você de 5 anos atrás. Quando você se empenha em exercer aquilo que Deus te capacitou para exercer, você não vai ficar perdendo tempo com comparações injustas. Porque enquanto você está fazendo isso, você está de fato, deliberadamente deixando de fazer o que está ao seu alcance, para ficar paralisado em comparações. Essas comparações, elas entre você e outra pessoa, elas não devem existir. É injusto. Você não calçou as sandálias daquela pessoa e não viveu a história dela, então não se compare a ninguém. Compare-se a si mesmo do passado. Quando eu olho para a Lídia de hoje, olho para a Lídia de 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos atrás, eu me sinto muito feliz pela transformação que eu venho vivendo. E não que eu não achasse que eu era uma boa pessoa, mas eu vejo que cada vez mais, dentro dessa forma que Deus me deu, essa forma tem ficado cada vez mais clara, cada vez mais lapidada. Por quê? Porque eu estou aberta e empenhada a me relacionar com o Senhor cada vez mais, aberta e empenhada a crescer, aberta e empenhada a me deixar ser moldada. Não existe nada que eu considero que está acabado, que está pronto, mas sim em constante lapidação. E se você considerar assim, você não vai ter motivo para se entristecer. Nem mesmo quando você perceber que os anos estão passando, que você está envelhecendo, porque você vai perceber as melhorias que têm acontecido em você internamente, as melhorias que têm acontecido emocionalmente, espiritualmente. Então, envelhecer essa casca aqui é só um detalhe. O que importa é se você está não só aberto, mas de fato deixando que essas mudanças e esse crescimento e essa lapidação esteja cada vez mais, dia após dia, sendo efetivado na sua vida, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de se posicionar. Fechado? Satanás tentará lhe roubar a alegria do serviço de 2 formas, tentando-o a comparar seu ministério com o dos outros e induzindo-se a adaptar o seu ministério às expectativas dos outros. Ambas são armadilhas mortais e irão distraí-lo do serviço, tal como definido por Deus. Toda vez que você começa a perder a alegria no exercício do seu ministério, verifique se uma dessas tentações é a causa. A Bíblia nos adverte em jamais nos compararmos uns com os outros. Faça bem o seu trabalho e então terá algo do que se orgulhar, mas não se compare com os outros. Gálatas 6, versículo 4. Existem 2 razões pelas quais você jamais
deve comparar sua forma, seu ministério ou os resultados do seu trabalho com o de qualquer outro. Primeira, você sempre encontrará alguém que pareça realizar um trabalho melhor do que o seu, e isso irá desencorajá-lo. Segunda, você sempre encontrará alguém que não pareça ser tão eficiente quanto você e correrá o risco de se tornar arrogante. Ambas as atitudes são prejudiciais ao seu trabalho e lhe roubarão a alegria. Paulo afirma que é tolice nos compararmos com os outros. Não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. 2 Coríntios 10, versículo 12. A paráfrase da parte final desse versículo diz: com toda essa comparação, medição e competição, eles se desviaram totalmente do que é importante. 2 Coríntios 10, versículo 12. Você descobrirá que pessoas que não compreendem a sua forma vão criticá-lo e tentar forçá-lo a trabalhar da maneira que elas imaginam ser a correta. Ignore-os. Paulo tinha que lidar constantemente com os críticos que não compreendiam o seu trabalho e o denegriam. Sua resposta era sempre a mesma: evitar comparações, resistir aos exageros e desejar elogios somente de Deus. 1 Coríntios 10, versículos de 12 a 18. Uma das razões de Paulo ter sido usado tão poderosamente por Deus foi a sua recusa a ser distraído por críticas ou por comparações do seu ministério com o de outras pessoas e por debates contraproducentes sobre o seu trabalho. Como declarou John Bunyan, se a minha vida é infrutífera, não importa quem me enaltece. Se a minha vida é frutífera, não importa quem me critica. Vamos de novo nisso aqui? Ou seja, em outras palavras, se você está buscando realizar, fazer, não está adiando, não está procrastinando, não está sendo paralisado pelo medo, se a minha vida é infrutífera, ou seja, se você não está fazendo nada, não importa quem me enaltece, mas se a minha vida é frutífera, não importa também quem me critique. Por quê? Porque eu não vou me deixar render por uma crítica alheia. Continue desenvolvendo a sua forma. A parábola dos talentos, contada por Jesus, demonstra que Deus quer que façamos o máximo com o que Ele nos concedeu. Devemos cultivar nossos dons e habilidades, manter o nosso coração em chamas, desenvolver o nosso caráter e a nossa personalidade e ampliar nossas experiências para que sejamos cada vez mais eficientes em nosso serviço. Paulo recomenda aos crentes de Filipos: continuem crescendo em conhecimento e entendimento. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E relembra a Timóteo: mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. 2 Timóteo 1, versículo 6. Se você não exercitar os músculos, eles enfraquecem e atrofiam. De igual modo, se não utilizar as habilidades que Deus lhe deu, você irá perdê-las. Jesus contou a parábola dos talentos para enfatizar a verdade, referindo-se ao servo que falhou em utilizar seu único talento. Aquele mestre disse: tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Mateus 25, versículo 28. Deixe de usar aquilo que lhe foi dado e você vai perdê-lo. Use a habilidade que possui e Deus vai aumentá-la. Paulo diz a Timóteo: não deixe de usar as aptidões que Deus lhes deu. Ponha essas aptidões em ação. 1 Timóteo 4, versículos 14 e 15. Quaisquer que sejam os dons que lhe tenham sido concedidos, eles podem ser ampliados e desenvolvidos pela prática. Por exemplo, ninguém tem o dom do ensino completamente desenvolvido, mas com estudo, avaliações e prática, um bom professor pode se tornar um professor melhor. E com o tempo, um professor mestre. Não se acomode com dons desenvolvidos pela metade. Esforce-se e aprenda o máximo possível. Concentre-se em fazer o melhor para Deus. Trabalhe direito para não ter do que se envergonhar. 2 Timóteo 2, versículo 15. Aproveite todas as oportunidades de treinamento para desenvolver a sua forma e aguce as suas habilidades para o serviço de Deus. No céu, serviremos a Deus para sempre, mas esta é a hora de nos prepararmos para o serviço eterno, praticando na esfera terrena, ou seja, cumprindo os nossos ministérios, tá? Trabalhando para o reino de Deus aqui na terra.
Como atletas que se preparam para a Olimpíada, continuamos treinando para o grande dia. Eles fazem isso por uma medalha de ouro, que perde o brilho e o valor. Mas vocês estão atrás da medalha que nunca envelhecerá. 1 Coríntios 9, versículo 25. Estamos nos preparando para as responsabilidades e recompensas eternas. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, Deus merece o melhor de mim. Versículo para memorizar, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Pergunta para meditar. Qual a melhor maneira de usar o que Deus me concedeu? Uma das coisas é o que eu estou fazendo aqui agora. Uma das melhores maneiras é fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? Vamos fazer um print aqui antes da gente passar para o devocional da Quaresma? Prepara o seu dedinho, vamos fazer um print desse livro, vamos indicar esse livro para outras pessoas, vamos convidar as pessoas para participarem da última semana da jornada. Hoje nós fizemos o 32º dia. Realmente nós estamos entrando na última semana dessa nossa jornada maravilhosa. Então, pega o seu dedinho aí, prepara para fazer o print, tá bom? 1, 2, 3 e... Então, fiquem com Deus e até amanhã. Uma excelente noite de sexta-feira para vocês, que vocês possam, quem é de descanso, que descanse, quem é de passeio, que passeie, tá bom? E que Deus abençoe vocês muito. Amo vocês, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Até amanhã.